Ilustres amigos do canal, tudo bem? Encerradas as eleições no Brasil, o que você precisa ficar de olho aí no curto e no médio prazo em relação às expectativas desse novo governo? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Questões políticas que afetam diretamente a economia. Se você já entendeu que 2022 e também 2023 são os anos da renda fixa no Brasil, eu te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque o meu intuito aqui é te ajudar a ganhar dinheiro aí nesse momento da economia brasileira e mundial. Vamos lá! Você já viu aí que o presidente Lula, então, foi eleito aí para mais 4 anos. Encerrada, então, essa fase de disputa, é hora de você sacudir a poeira, aceitar e começar a pensar para frente, caso o seu candidato tenha sido o Bolsonaro. E se o seu candidato foi Lula, é bom você ficar atento também a esses pontos, porque daqui para frente são eles que no curto prazo vão movimentar aí o mundo da política no Brasil. E eu quero chamar a sua atenção para que você entenda esses 3 T's que eu chamo a atenção a partir de agora. Vamos lá! Primeiro falando das promessas de campanha do então candidato Lula ao longo aí desses últimos meses. Ela foi muito baseada em 2 questões principais. A questão da manutenção dos gastos sociais e até aumento. Então aí, o presidente que vai governar a partir de 2023 vinha prometendo então a manutenção do Auxílio Brasil e eventual até aumento. Então esse é um ponto interessante a ser observado. Além disso, vinha falando aí em incrementos de investimentos públicos, como se fosse aí uma espécie do novo PAC, o antigo plano de aceleração do crescimento, para que a economia voltasse a rodar mais rapidamente. Veja, esses foram os 2 principais pontos aí dentro do governo, dentro da proposta do ex-presidente que agora vai governar pelos próximos anos. Então anota aí que é com base nesses 2 pontos que nós vamos tratar o vídeo de hoje. E agora eu quero começar a falar para você do famoso primeiro T, que é importante você ficar de olho. Vamos lá, time econômico. Se você não sabe, o mercado vive de expectativas. E agora, encerrada essa fase eleitoral, o que o mercado já se pergunta é: qual é o time, a equipe, então, do presidente Lula para 2023? Porque o mercado já antecipa esses movimentos. E quando isso ainda não é dito de cara, o mercado fica volátil. Basta você observar aí no Tesouro Direto, suspensão das negociações, depois volta com taxa mais alta, a taxa cai, o mercado está volátil. E ele quer saber, principalmente, qual é o técnico da equipe econômica. Por que isso daí é importante? O mercado deseja saber rapidamente quem será o ministro da economia. Por que o mercado precisa saber isso? Com base, então, nesse nome, ele já começa a gerar expectativas. E, na sequência, a pergunta será qual é o plano econômico, uma vez que ele não foi divulgado em detalhes aí pelo futuro presidente do Brasil. Essa questão é muito interessante, porque quando sair o nome, se o nome for conhecido, respeitado pelo mercado financeiro, o mercado se acalma, o estresse passa, pelo menos internamente. E se o estresse passar, a tendência então é que as taxas caiam, porque estando aí mais tranquilo o mercado, não há por que então ter ofertas de taxas mais altas. Por outro lado, se nós tivermos 2 situações, uma, a demora na divulgação do time econômico. E aí, quando eu digo a demora, são semanas para frente. Ao longo dessa semana, é normal que o mercado espere. Passadas várias semanas, não vai ser nada normal. Ou o pior que seria, a indicação de um nome que não seja reconhecido pelo mercado. Aí nós podemos ter sérias preocupações vindas aí para frente nas próximas semanas. Então anota aí, o primeiro T é o time econômico e o técnico é o que o pessoal quer saber agora no mercado financeiro. E se você já está gostando desse vídeo, dá aí um super like, porque o intuito aqui é sempre te ajudar. E olha, eu acabei de atualizar a nossa playlist Qual a Melhor Taxa e os melhores preços de cada um dos títulos do Tesouro. E ela está aqui no alto para você ver. Já tem título aí voltando com as mais altas rentabilidades. Acompanha lá para você entender. Vamos lá. Vamos falar agora do segundo T que eu estou chamando aqui.
é a questão do teto de gastos. Uma vez definido, então, o time e o técnico, o time econômico, o mercado vai se perguntar como tratar da questão fiscal para o ano de 2023. E por que essa situação é importante? Porque nós já sabemos que o orçamento mandado para o Congresso não é o orçamento mais adequado. E ele vai ter que ter ajustes. E está aparecendo aí novamente no mercado esse termo em inglês, waiver, que foi dito primeiramente pelo Paulo Guedes há alguns meses atrás, que significa aí, de um modo mais grosseiro, uma licença para gastar acima do que foi previsto. O que seria o previsto? O previsto é o teto de gastos. O teto de gastos foi uma forma estipulada no passado para controlar ou para inibir excessos de gastos na administração pública. E agora, como está se verificando que nós estamos precisando aí de mais dinheiro na economia e de tentar buscar alternativas, está se cogitando então uma flexibilização, uma licença para gastar alguns valores acima desse teto. E para que você entenda melhor, ambos os candidatos prometeram aí então esse Auxílio Brasil de no mínimo R$ 600. Só que tem um detalhe, no orçamento que foi mandado lá para o Congresso, ele não está dentro desse orçamento, o que significa que vai ter que tirar de algum outro local. E aí é que começa o problema, porque as promessas também foram de aumento real do salário mínimo, do PLAC, Plano de Aceleração de Crescimento aí na área de infraestrutura. E onde é que isso daí esbarra? Esbarra no teto, ou seja, existe um limite para gastar. E se forem colocadas todos esses gastos adicionais, ele passa esse limite. E aí só tem duas situações, ou cortar gastos em algum local, ou então caminhar para essa chamada licença para gastar acima do previsto, que na realidade o mercado financeiro, de certa forma, já espera isso. Só que o que ele não espera é qual é o valor. Então, para ambos os candidatos, essa expectativa já existia. E aí, nós temos aí o provável, volto a dizer, provável ministro da Economia do governo Lula, Henrique Meirelles, que foi ministro da Fazenda no passado. E o que ele fala a esse respeito? Ele cogita sim a possibilidade do waiver para 2023, somente para esse ano. Porque ele diz o seguinte, se for para o mandato inteiro, então não é waiver, porque se tornou então uma regra e não uma exceção para gastar acima do previsto. O detalhe é que existem duas soluções para contornar esse problema, e uma delas passa diretamente aí por uma solução de longo prazo que envolve então uma emenda constitucional. E emenda constitucional precisa ser aprovada pelo Congresso. E é aí que nós vamos para o terceiro ponto. Então vai anotando aí os T's. O técnico, o time da equipe econômica, teto de gasto. E agora vamos falar também do terceiro ponto. Só que se você está gostando, deixa aí o super like, porque o intuito aqui não é falar de política, mas explicar para você, investidor, como que ela pode influenciar e quais são os pontos que você tem que ficar atento aí nessas próximas semanas, que elas podem sim abalar o mercado. Porque pensa, se o novo futuro presidente não disser como é que vai pagar esse Auxílio Brasil, alguma coisa está errada. E mais do que isso, se ele realmente confirmar esse pagamento, da onde vai sair o dinheiro? Essa é a pergunta que o mercado quer saber. Vai flexibilizar ou não o teto de gasto? Anotou aí? Vamos para o último ponto aqui para você. É o que eu estou chamando do trato com o legislativo. O que eu chamo de trato com o legislativo? Como é que vai ser essa relação aí do novo presidente com um Congresso, principalmente aí na Câmara dos Deputados, muito conservador? A expectativa, o levantamento recentemente feito, é que dos 513 deputados, só 125 sejam realmente de esquerda, ou seja, aquela base forte do apoio do futuro presidente. Isso não quer dizer que ele não possa construir o apoio com o tempo. Poder até pode, mas já dá uma noção aí das dificuldades que vão existir aí para algumas determinadas pautas que provavelmente vão aparecer. E mais do que isso, o principal fator é esse agora. No dia 1º de fevereiro, nós teremos então em 2023, daqui a 90 dias, eleições para as presidências das casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. É importantíssimo então que o presidente esteja alinhado com o presidente então da República. Por quê? Esses dois presidentes são eles que podem ditar temas importantes nas casas, como por exemplo orçamento, como por exemplo impeachment, priorização de pautas, enfim.
ter aí um aliado logo no início do governo conta muito a favor do então presidente da República, agora que vai ser em 2023. Em resumo para você, são 3 pontos importantes. Por enquanto, a volatilidade do mercado está alta. Sobe num momento, cai no outro, e o mercado fica assustado porque ainda não tem com clareza para onde que está indo. E mais do que isso, qual vai ser a pauta econômica para frente. E olha, se você está aí preocupado e também perdido com o futuro, você precisa assistir então essa aula que eu preparei aqui para você. Como garantir uma boa aposentadoria sem depender do INSS. Se você não sabe, o INSS não anda bem das pernas. E é importante que você comece a pensar na possibilidade de ter um plano de previdência. Algo que realmente mantenha a sua qualidade financeira por um bom período de tempo. E eu preparei essa aula para você. A descrição dessa aula eu vou deixar aqui, ó, nesse card aqui no alto, mas também está lá embaixo no vídeo. Você vai ver uma tarja branca escrita atenção e o link está lá para você que quiser assistir e entender um pouco melhor, porque em breve, muito em breve mesmo, eu vou estar trazendo para você aqui informações sobre um curso específico de previdência privada. Você vai conhecer tudo, absolutamente tudo, com a mesma didática, transparência e objetividade, sem enrolar nada aqui para você. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês sempre aproveitem o tempo com a sua família e fiquem de olho, porque nesses próximos meses a política pode influenciar na economia. Um abraço e até o próximo vídeo.